Olá, bom dia! No programa de hoje vamos falar sobre o poder da transformação da gestão profissional dentro de um negócio. As empresas que querem crescer, aumentar o faturamento e lucrar mais precisam capacitar a equipe. E aprender mais sobre métodos e processos é fundamental também para os donos do negócio. Afinal, sem entender onde a empresa pode chegar, eles não vão querer correr o risco das mudanças. Acompanhe comigo nossa primeira reportagem. Nós fomos conhecer o frigorífico Cruzeiro do Sul, que fica na cidade de Ubá, na zona da Mata Mineira. A empresa está sob comando da primeira e da segunda gerações que compartilham os mesmos valores e um desejo enorme de continuar a ser referência em qualidade, ampliando a conquista de novos mercados. Foi entre bois e pastos pelas terras da Zona da Mata Mineira que José Maria viveu sua infância e adolescência. E foi também aqui que começou a exercer o ofício que aprendeu com o pai, que era açougueiro. Tenho 57 anos de idade e tenho 57 anos de carne. Também atuando como produtor desde os 30 anos de idade, José Maria vivencia os desafios dos criadores e defende que é o bom relacionamento com eles que garante o sucesso do frigorífico. É uma confiança que existe entre o produtor e o Cruzeiro do Sul. Tem a garantia de produzir seus animais de boa qualidade, que nós daremos um bom retorno a eles. A Cruzeiro do Sul Alimentos, fundada em 2012, reúne todo o conhecimento e o prestígio que José Maria acumulou ao longo da vida e que compartilhou com os filhos, José Neto e Igor, que assumiram funções importantes dentro da empresa. José Neto, formado em Direito, cuida da área comercial e Igor, administrador, é o responsável por toda a produção. Ambos têm a mesma paixão do pai pelo negócio. Um segmento que gera tanto emprego no país, que independente de todos os problemas macroeconômicos que vem passando no mundo, é um setor que continua crescendo, gerando emprego. Com o pai, Igor desenvolveu a capacidade de analisar o resultado que um gado pode gerar antes mesmo dele ir para o abate. É importante saber as informações sanitárias dos animais, informações de nutrição, informações genética, idade dos animais, que dessa forma a gente consegue avaliar se o animal vai ter bons padrões de corte, se não vão ter, se vai ter padrão de gordura e se não vai ter. Entre as estratégias da empresa para oferecer ao mercado uma carne saborosa está o controle da qualidade na criação do boi desde o nascimento, por conta da parceria com os produtores da região. E para que o período de entre-safra não seja um problema no frigorífico, cada vez mais produtores estão sendo orientados a adotar o método de confinamento para poder criar gado mesmo no inverno, quando os pastos estão secos. A gente consegue controlar todas as etapas e, com isso, ter um produto de excelência e de qualidade para atender nossos clientes. Para acompanhar a qualidade conquistada no fogão, a equipe do frigorífico passou a aprimorar a gestão. O primeiro passo seria organizar a casa, melhorar e padronizar os processos administrativos. José Alfredo é da equipe do Áquila, que começou a atuar na Cruzeiro do Sul em 2019. E para dar corpo ao projeto, logo foi percebido um desafio importante: formatar o conhecimento do negócio acumulado em décadas de atuação do fundador para multiplicá-lo mais facilmente entre os colaboradores. Quando um colaborador que possui determinado conhecimento da área trocava de setor, ele levava junto todo o know-how da área e do seu antigo setor. Deixar o conhecimento ir embora enfraquece qualquer negócio. Então, os processos administrativos começaram a ser descritos e catalogados de modo que novatos pudessem ser treinados com mais rapidez. Mais de 60 documentos foram elaborados, entre eles criação de padrões, políticas de atuação da empresa e checklists para várias áreas. O método do Atlas foi o que nós escolhemos, buscaram treinar nossos colaboradores dentro das aptidões da nossa empresa, adaptando ao modelo de gestão deles. Então, realmente trouxe muito profissionalismo para a nossa gestão. Trabalhar conectado com a equipe do cliente e não apenas chegar e apresentar os caminhos para a mudança é um diferencial do Áquila nas consultorias realizadas no Brasil e no exterior. E o Áquila trouxe uma metodologia nova, uma metodologia mais simplificada, que nossos colaboradores absorveram sem muita dificuldade, né?
Eles estão 100% do tempo conosco aqui, treinando, mostrando como é que faz. E o modo de acomodar a carga nos caminhões foi um desses aprendizados incentivados pelo Aquila. A turma da expedição aprendeu que caminhão não pode rodar meio cheio. Quanto maior a taxa de ocupação tiver dentro de um determinado veículo, maior excelência você vai ter em relação ao custo do frete. João Marcos já sabe que se o frete ficar mais alto do que deve, porque o caminhão rodou vazio ou porque a carga estragou ao ficar mal acomodada, isso aumentará o custo da mercadoria e fará o comerciante pensar duas vezes antes de voltar a comprar da Cruzeiro do Sul. Sempre com o máximo de excelência possível na maneira de transportar, com o máximo de cuidado e carinho, como se estivesse cuidando mesmo do nosso alimento de casa. Enquanto novos métodos de ovação das cargas foram sendo implementados, a equipe de consultoria estendeu as análises e correções para outros processos. Depois a gente olhou as rotas que a gente trabalhava, a gente foi tentando otimizar essas rotas, otimizar o tempo de entrega. Fizemos um estudo dos seguros que a gente paga sobre cargas, dos rastreadores que a gente paga também. A gente reduziu o custo de frete em 3 centavos por quilo. A nossa taxa de ocupação dos caminhões também foi decisiva para isso. Nós estamos mandando os caminhões com taxa de até 90% de ocupação. O mercado ele não aceita falhas. O meio empresarial está em constante busca da melhoria e cada vez mais competitivo em todos os setores. Continuar a fazer do mesmo não é mais uma opção. Quem não se planeja será planejado pelo seu concorrente. A única exceção no planejamento que a empresa não controla é a oscilação na cotação da carne, que sofre influência de demanda vinda, inclusive do mercado externo. Nossa gestão passou a dar foco no que a gente tem de administração, que é a contenção de despesa, que é o controle orçamentário. Já que o preço da commodity não é controlável, mas arrumar a casa sim, a Cruzeiro do Sul mexeu em todas as áreas e o controle do orçamento foi a espinha dorsal da primeira fase da consultoria. É muito comum os gestores utilizarem do orçamento do ano anterior, aplicando apenas um ajuste inflacionário e projetando o orçamento para o exercício seguinte. Com isso, eles acabam replicando erros cometidos no passado, sem metas bem definidas e nenhum tipo de controle. Essa falta de gestão orçamentária bem estruturada pode comprometer todo o resultado da empresa. E para que toda a empresa seja envolvida nesta nova fase de trabalho, a metodologia do Aquila identifica líderes estratégicos e capacita todos eles para serem gestores de pacotes, que vão atuar em áreas específicas do negócio como agentes de mudança. Dividir a empresa em áreas de controle é uma excelente estratégia para melhorar a gestão como um todo. Cada gestor tem transparência e controle de todos os investimentos do seu pacote. No marketing, essa tarefa é do Diego, mas no PCP, Planejamento e Controle da Produção, é do Mauro Lúcio, que também passou a ter indicadores para acompanhar o próprio desempenho e o dos colegas do setor. Através do indicador, eu consigo ver como está meu desempenho durante o mês. Eu tenho uma meta, o quanto que eu posso gastar de embalagem por dia, por semana, por mês. Segundo o Mauro Lúcio, os indicadores, além de serem o espelho do que vai ocorrendo no dia a dia, funcionam como alarme de problemas que possam exigir correções. Quando eu tenho esse indicador, eu consigo acompanhar se eu estou acima da minha meta, abaixo da minha meta. Se eu estiver muito acima, eu já consigo propor ação durante o mês para reduzir esse consumo, para que eu consiga chegar no final do mês dentro da meta ou gastando até menos. Quanto menos gasto a gente tiver, é melhor. O controle do orçamento virou a rotina de todos os líderes de área e não apenas da diretoria, revelando que a gestão da Cruzeiro do Sul entrou em um nível mais elevado de maturidade. Qualquer centavo hoje faz muita diferença para o cliente, faz diferença para o consumidor e vai impactar no preço final. Em mercados competitivos, como o dos frigoríficos, que tem atuação de grandes grupos empresariais, vacilar nas finanças e na qualidade pode representar a perda do lucro que garante a continuidade do negócio. Por isso, os principais gestores não tiveram dúvida que era a hora de criar uma nova cultura de controles para garantir que a empresa continuasse a crescer com segurança. Foi importante a ajuda do Aquila na estruturação do nosso orçamento devido à grande competitividade que a gente enfrenta hoje. A gente conseguiu reduzir custos e ficar ainda mais competitivo no mercado. A mudança, para ser permanente e sólida, precisa nascer nas salas da diretoria e avançar para todos os setores da empresa. O processo pedagógico
pedagógico adotado pelos consultores do Aquila, que além de apontar o caminho, entregam ferramentas, mostram como usá-las e monitoram todo o processo de aprendizado, é mais seguro, confiável e transformador. Muitas vezes a gente não tinha muita disciplina para poder observar os procedimentos. Os procedimentos muitas vezes eram implantados e a gente não seguia. Após 12 meses de consultoria e pelo caminho ainda superando as restrições causadas por uma pandemia, a equipe da Cruzeiro do Sul evoluiu, aprendeu e estendeu os parâmetros de excelência para todo o negócio. A gente percebe a preocupação de cada um em cumprir a sua meta. Com base em um modelo moderno de gestão, controlamos com muita clareza nossas metas e indicadores. Inclusive, a gente até brinca que um fica chamando a atenção do outro, porque isso é importante. Para o meu setor funcionar, outros setores têm que funcionar. Para conhecermos mais sobre as estratégias do frigorífico Cruzeiro do Sul, nós recebemos aqui no estúdio o diretor comercial da empresa, José Neto, filho do fundador. José Neto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Tayana. Bem-vindo também. É um prazer estar aqui com você na Band Minas, a convite do Aquila. Eu quero começar perguntando um pouquinho sobre a sua história, né, dentro da empresa. Você entrou para valer na equipe há 6 anos, mas antes já foi até vendedor da empresa. Inclusive, eu queria que você contasse para a gente essa história sobre o vendedor mirim. Tayana, eu vivencio o negócio da nossa família desde criança, que meu pai sempre gostou de tratar comigo e com o meu irmão Igor assuntos da nossa empresa. E quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade, na nossa cidade natal de São João do Pomuceno, meu pai tinha uma fabriqueta de linguiças, onde eu gostava muito de participar do negócio também, porque eu já entendia que eu tinha um tino comercial e meu pai me deu liberdade de fazer aquelas vendas na nossa cidade, para padarias, lanchonetes. Foi onde eu comecei a me interagir mais devidamente no trabalho dentro do frigorífico. E a empresa hoje ela está vivendo uma fase incrível de expansão das vendas, mas também da parte da estrutura física em si, né? Podemos dizer que a sua chegada e a do seu irmão Igor ajudou, deu uma impulsionada no negócio? Podemos. Com a aval do meu pai, José Maria, e com muita responsabilidade que eu tenho quanto a isso, posso sim dizer que a minha chegada, a chegada do meu irmão, nós conseguimos dar um upgrade na parte gerencial e também na expansão dos negócios, porque, afinal de contas, o meu pai, um grande conhecedor do negócio, um grande conhecedor de carne e de mercado, mas ele é uma pessoa e com a força minha e do meu irmão, isso deu até uma motivação a mais para ele, já que ele passou a ter certeza de uma parte mais perene da fábrica dele. E nós vimos na reportagem que seu pai gosta de acompanhar de perto a seleção do gado. E ele já passou o know-how para o seu irmão Igor. E você? Você também chegou a desenvolver esse feeling? Meu pai é um grande conhecedor da pecuária. Passou o feeling em 100% para o meu irmão Igor. O meu entendimento é para o negócio como todo, mas eu gosto muito também dessa parte do boi. Tem que entender para poder vender a carne e saber falar dela, saber o que é bom e o que é ruim. Exatamente. E nessa relação com o produtor é preciso cuidar para que ele também tenha um lucro satisfatório. Como vocês conseguem conciliar a remuneração do produtor com as oscilações de preço que ocorrem no mercado e que vocês não têm controle, né? Nós somos o frigorífico com a maior identidade rural, com a maior identidade próxima aos pecuaristas. Então ele se sente à vontade, ele tem a certeza de que as informações tragas do mercado por nós são informações com procedência, são informações claras. Eu aposto que eles sentem isso também, né? Sentem, sim. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a participação da nossa equipe de consultores nessa fase de desenvolvimento que vocês estão vivendo. Eu sei que um diferencial do nosso trabalho, que foi decisivo, inclusive, para estar junto com vocês, é que a equipe ela coloca a mão na massa mesmo, tá lá junto. Por que você acha que isso é um bom método? Olha, o Aquila foi escolhido por nós justamente por esse trabalho de terem consultores lá dentro do frigorífico.
E é um trabalho muito importante porque como nós estamos formando uma nova gestão, estamos introduzindo novos conceitos, que é o nosso sonho, é muito importante ter pessoas capacitadas, terem consultores lá dentro do nosso frigorífico, compartilhando com a gente as decisões, as tomadas de decisões e fazendo as correções imediatas, que é um resultado muito mais rápido do que se fosse consultores que tivessem agendas poucas vezes ao mês. Que ótimo. E a consultoria começou em agosto do ano passado e o primeiro foco foi cuidar de custos e despesas. Por quê? Existia alguma demanda específica? A gente veio passando por muitas modificações econômicas. No ano de 2017, os frigoríficos sofreram, por conta de frigoríficos maiores que o nosso, com a operação da carne fraca. Em 2018, tivemos a greve dos caminhoneiros. Em 2019, houve uma modificação no mercado da carne e do boi muito grande. E agora, em 2020, essa pandemia. Mas como a nossa empresa é uma empresa familiar, nós falamos, não, nossa empresa é uma empresa familiar, mas vamos ter uma gestão extremamente profissionalizada e é isso que estamos conseguindo fazer. E falando sobre isso, vocês utilizam bastante o conceito lá de gestores de pacote, que quando chegou, ele era inédito lá no Cruzeiro do Sul. Que vantagens esse tipo de solução trouxe para o engajamento da equipe? O primeiro bate-papo que eu tive com a Aquila, eu deixei claro para eles, junto com o meu irmão e meu pai, nós queremos fazer uma administração participativa no nosso frigorífico. Na mesma hora, eles trouxeram para a gente a solução. Olha, então, como vocês vão contratar com a gente a gestão orçamentária, os processos administrativos, nós vamos fazer pacotes, vamos trazer os gestores de vocês, os gerentes, os supervisores, os líderes, para participar das nossas reuniões, para eles se interagirem nos assuntos da administração, nos números das empresas de vocês e saberem o que estão fazendo, saberem aonde o trabalho deles está chegando no resultado. E o Aquila nos ajudou a desenvolver isso com uma performance muito alta. É isso mesmo, né? Todo mundo junto vai mais longe, não é? Exatamente. Essa conversa com o diretor comercial da Cruzeiro do Sul vai continuar no próximo bloco, quando você também vai conferir as mudanças que estão sendo realizadas para ampliar a participação do frigorífico no mercado. Até já! O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade: lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados. Mesmo a empresa que vende bem, que bate suas metas, pode aumentar a receita. E há muitas vantagens em se conseguir isso quando existe um planejamento e uma estratégia bem definidos. Porque não basta apenas vender mais, é preciso vender melhor. E para isso, é preciso conhecer bem os clientes e entender os desafios que eles enfrentam para agradar os consumidores. Na próxima reportagem sobre o frigorífico Cruzeiro do Sul, você vai ver como está sendo feita a implantação do Programa de Excelência Comercial, entre outras iniciativas. O frigorífico já vende para 4 estados, atendendo 4.500 pontos de vendas, mas ainda tem potencial para crescer. Ivone está indo encontrar um varejista. Ela é representante da Cruzeiro do Sul e se tornou uma especialista em carnes. Ivone é testemunha do crescimento do negócio nos últimos anos. Os investimentos feitos com a compra do gado têm nos ajudado muito a apresentar os nossos produtos de qualidade e assim consolidar os clientes, podendo manter essa parceria diária com muita excelência. As visitas comerciais da Ivone ganharam companhia. Silvia é consultora do Aquila, uma entendida em estratégias comerciais e está desenvolvendo um trabalho de campo junto aos representantes do frigorífico. Nesse momento, identificamos com facilidade desconexões do processo que envolvem toda a cadeia.
Além disso, conseguimos analisar quais ferramentas podemos desenvolver para facilitar as vendas e garantir que eles façam melhor planejamento de atuação. Na visão do Aquila, vivenciar os desafios da equipe comercial é fundamental para criar soluções personalizadas que vão ajudar a aprimorar materiais de apresentação, argumentos e a condução de toda a negociação para a abertura de mais pontos de vendas da Cruzeiro do Sul. A consultoria presencial da Silvia, com todos os representantes, será muito importante, pois na prática o trabalho ficará mais rico, podendo assim bater as nossas metas. E mesmo Ivone já tendo completado 13 anos de atuação como representante da Cruzeiro do Sul, ela reconhece que a troca de conhecimento com consultores experientes que ajudam empresas de todos os segmentos a bater metas é insumo indispensável para aumentar a receita. Hoje temos mais informações, melhoria na nossa cultura organizacional. Tenho muito o que aprender, mesmo com toda a minha experiência. E quando ficou sabendo que a Cruzeiro do Sul está passando por um processo de mudanças nas áreas comercial e administrativa, Isabel, que é uma das sócias deste supermercado em Ubá, logo percebeu que a parceria ia ficar mais forte. Vai aprimorar mais a qualidade, que já é muito boa. E isso dá muita segurança para poder trabalharmos com a Cruzeiro do Sul. Atuando na linha de frente e também nos bastidores, Silvia trabalha com a equipe comercial do frigorífico, implementando práticas vitoriosas de aumento de receita e de fidelização de clientes, visando aprimorar o relacionamento com os 4.500 pontos de venda espalhados por Minas, Espírito Santo, São Paulo e Distrito Federal. Estamos desenvolvendo novos meios para facilitar o dia a dia da equipe comercial, com dados antes não vistos ou pouco vistos e que agora são transformados em informações, através de análises focadas em 3 pilares: força de vendas, clientes e mix de produtos. Mais vendas implica em mais produção. E esta é outra frente de mudança que já está em curso na Cruzeiro do Sul. Obras de ampliação da estrutura estão sendo realizadas. A primeira etapa, já concluída, foi ampliar a capacidade do tratamento de efluentes. E a próxima já tem data. A gente já deve aumentar o abate já nos próximos meses. Hoje entram na produção cerca de 400 gados por dia e com a ampliação prevista subirá para 560 animais. Também será necessário contratar mais colaboradores, aumentando o tamanho da equipe que hoje está em 300 pessoas. Nós devemos aumentar o nosso quadro em 30% a 40% do contingente atual. Está sendo possível crescer a marca lá fora porque dentro da empresa as mudanças estão sendo feitas uma após outra. Segundo o diretor administrativo e financeiro da Cruzeiro do Sul, a criação de indicadores confiáveis permite que as lideranças monitorem os resultados diários, evitando surpresas e atrasos nas correções de rumo. Os indicadores se tornam muito importantes, principalmente para os níveis de decisão. Nós passamos a acompanhá-las de perto durante o decorrer do mês, não só depois do fechamento do mês. Só as empresas que já encararam o desafio de aprimorar a sua gestão sabem o quanto isso dá trabalho. Que no início foi difícil um pouco, tanto a diretoria como os supervisores, como os envolvidos nos setores entender, mas com o passar do tempo, acho que a gente foi entendendo essa proposta. De acordo com que a gente foi enxergando esse resultado, eu acho que automaticamente se interessando cada vez mais pelos projetos do Aquila. Para o Hamilton, o aprendizado teve um gosto de evolução pessoal, já que ele passou a aplicar os novos conhecimentos no comando diário da área industrial do frigorífico. Um exemplo de um processo que eu agradei muito foi quando o Aquila implantou um processo de entendimento de planilha, né? Como entender as planilhas, como entender os resultados. Decifrar gráficos, planilhas, números e mais números não era a rotina dos gestores de área. E apesar de parecer meio árido para quem não está acostumado, Hamilton afirma que não se assusta com metas ousadas quando enxerga os resultados do seu setor com a profundidade de um raio-x. A gente não tinha esse tipo de discussão e com a chegada do Aquila, eles abriram esse espaço. A gente fica mais motivado a buscar os resultados. E o palco mais frequente dessas discussões sobre metas e resultados é este aqui. Uma reunião onde ocorre um ritual de gestão. É aqui que todos os líderes de área se encontram e precisam apresentar o andamento das suas tarefas e onde também são cobrados. Eles acompanham sistematicamente os desempenhos e metas, sempre buscando novas práticas e propondo melhorias
para a empresa. José Márcio é supervisor comercial da Cruzeiro do Sul e entrou na empresa em pleno processo de mudança. Seu jeito de ser, sempre perto dos representantes e dos clientes, combina 100% com os novos métodos de trabalho. Meu perfil de estar mais em campo ao lado do representante, identificando os pontos do dia a dia. E com indicadores de desempenho de todos os vendedores nas mãos, bater metas deixa de ser um desafio sem solução. Eu tenho mais informação para passar para a minha equipe de maneira mais ágil de atingir os indicadores de performance e objetivos. Igor, que é participante assíduo dos rituais de gestão, sempre foi um defensor do uso de indicadores dentro do negócio e comemora poder hoje estender essa metodologia para todo o time. Poder trazer para nossas reuniões administrativas gerenciais os gestores de pacote, o comparativo das metas com as realizações, onde todos podem avaliar o seu resultado com a empresa. Os painéis de gestão à vista estendem as informações para todos os níveis de colaboradores, tornando transparentes as conquistas e os desafios a serem superados. O Aquila, na realidade, foi um marco na nossa administração, né? Ele trouxe profissionalismo, trouxe mais seguranças no processo administrativo. A gente tem como enxergar os resultados. A gente não trabalha no escuro mais. Tivemos ainda muito incremento na relação de controle de despesa com o plano orçamentário. Um setor foi comprando o serviço do setor anterior com mais excelência, com um custo diminuído, com maior precisão do que tinha antigamente. Foi importante a ajuda do Aquila na estruturação do nosso orçamento devido à grande competitividade que a gente enfrenta hoje. A gente conseguiu reduzir custos e ficar ainda mais competitivo no mercado. E vendo o negócio que sonhou quando garoto crescer cada dia mais e ser tão bem administrado em parceria com os filhos, José Maria sabe exatamente onde quer estar nos próximos anos. Eu não penso em se aposentar, porque eu amo o que eu faço. O diretor comercial do frigorífico Cruzeiro do Sul está conosco contando mais detalhes sobre os bastidores do negócio que começou há 30 anos com o pai dele. A marca está completando 8 anos e tem ampliado a cartela de clientes todo mês. Neto, eu queria começar essa segunda etapa do nosso programa falando sobre a área de vendas, que é a sua área, não é? Ao longo da sua experiência no frigorífico, o que mais te preocupava? Era a qualificação do seu time comercial? Você sentia alguma necessidade de mudança? Tayana, eu sempre digo para os pessoal que trabalha comigo, para minha família, para a diretoria do Cruzeiro do Sul, o que a nossa empresa tem de mais importante, o nosso maior patrimônio, são os nossos clientes. Então, nós não deixamos a nossa carteira de cliente na mão de um profissional despreparado, de um profissional com poucas habilidades. E com isso a gente sempre busca a profissionalização, a interação deles com a nossa empresa, o conhecimento de causa, aonde o Aquila vem nos ajudando com um grande propósito de fazer o treinamento da nossa equipe comercial para que ela saiba vender a nossa história e saiba vender o nosso produto. E Neto, vamos falar um pouquinho agora sobre a pandemia do Covid-19. Ela puxou para baixo a receita de muitas empresas em diversos setores. Eu queria entender o impacto dela dentro do frigorífico. Qual foi a reação que vocês tiveram lá no início dela, lá em março? Inicialmente, Tayana, nos primeiros 2 meses, a comercialização da carne in natura, da carne resfriada, que no nosso caso, ela caiu muito no início. Depois, com a disponibilização de recursos do governo, com as ajudas sociais, as pessoas começaram a consumir mais carne dentro de casa. E nisso, as nossas vendas retomaram a patamares normais, com 100% da nossa capacidade industrial e nossa capacidade de distribuição de vendas. E qual foi o aprendizado, então, que ficou em termos de gestão desse período da pandemia? O grande aprendizado foi que nós passamos a olhar outros pacotes de despesa com mais olhares ainda, né? Porque naquele primeiro momento, opa, vamos tomar cuidado aqui, porque a gente vai precisar de segurar algumas contas. Então, foi muito critério até mesmo de ver e agir. A gente tivemos acesso, percebemos contas que nós poderíamos reduzir, que nós poderíamos ter mais eficiência naquele momento e que acabou ficando legado da pandemia,
até mesmo para esse segundo momento de Covid, para a gente poder ter muita eficiência na nossa gestão quanto aos números. Que ótimo, Neto. Eu queria te agradecer a sua presença, que vocês tenham muita coisa, então, para comemorar nesses rituais trimestrais. Muito obrigada. Obrigado, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nosso programa fica por aqui. Querendo rever ou compartilhar com seus amigos empreendedores o conteúdo deste programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestãocoidentidade@aquila.com.br. E semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.